Hoje eu queria falar com você sobre o Deus das virações. É uma qualidade de Deus, é uma característica do Deus da Bíblia que muito me pega, cara. Me deixa boquiaberto, assim, com essa... Como que esse atributo de Deus, ele tem muito a mexer com o ser humano. E para isso a gente vai usar, claro, a palavra de Deus, alguns textos aqui, e no final eu tenho certeza que Deus vai tocar em você de uma forma muito especial. Fica comigo até o fim. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Ricardo Soares e você está no Fora do Script. Aqui a gente compartilha muito sobre cultura cristã, lifestyle cristão, fé reformada e cultura pop. Então, considere se inscrever nesse canal para você não perder nenhuma novidade. Fique aqui com a gente até o fim. Hoje o vídeo está bem legal e tem muita coisa boa vindo por aí. Então, deixe seu like, comente se você curtir, se você gostar desse conteúdo e vamos juntos para mais um vídeo muito especial. É impressionante como Deus ele é especialista em nos dar segundas chances. Na Bíblia você vai ver diversos personagens que tiveram a sua história marcada por recomeços ou por episódios onde eles parecia que tudo tinha terminado, eles estavam derrotados, cabisbaixos, falidos e de uma hora para outra eles foram socorridos por Deus, levantados por Deus. E essa qualidade, esse atributo de Deus é muito marcante nas Escrituras, tanto na Antiga Aliança quanto nos Evangelhos e na Nova Aliança. Nas cartas do apóstolo Paulo, nós temos alguns textos, por exemplo, Salmos 103, versículo 12, que diz que assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele aparta de nós a nossa iniquidade. Olha como que isso é tão tremendo. Primeiro que isso aponta para a cruz. Assim como o Oriente se distancia do Ocidente. Aqui nós temos um apontamento para a cruz de Cristo e para o que ele faria na plenitude dos tempos quando ele se sacrificaria em nosso favor, em nosso lugar, representando a mim e a você naquela cruz, morrendo uma morte que era minha. Então, ao morrer no Calvário, Cristo distanciou, ele extirpou de mim, de você, todo o pecado, toda a iniquidade. Esse é um demonstrativo do coração de Deus. Além de ser rico em perdoar, de ser perdoador, ele é misericordioso. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Preste atenção nisso. Todos os dias, ao amanhecer, nós temos uma viração, nós temos uma oportunidade, graças ao atributo maravilhoso das misericórdias de Deus, de fazermos diferente, de vivermos um dia completamente diferente. Isso está presente desde lá do jardim, no jardim do Éden. Adão, na viração do dia, se relacionava com Deus. Deus vinha, descia para nutrir o seu relacionamento, para cultivar o seu relacionamento com Adão na viração do dia. Então, como que eu gosto de olhar para esse atributo? Encarando cada viração no nosso calendário como uma oportunidade de recomeço. Por exemplo, nós tivemos há pouco a virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º. Houve uma viração. Essa viração, esse Réveillon, e é muito comum as pessoas fazerem resoluções, fazerem planos, traçarem metas para um novo ano que surge. Além de fazer isso de uma forma racional, de uma forma com entendimento, eu quero te convidar a sempre, todas as virações, todas as viradas, em todos os réveillões, com esse entendimento de que Deus é um Deus rico em perdoar, é um Deus que ele é perdoador, ele é misericordioso, você simplesmente encarar isso como uma nova chance de recomeçar. Aqueles pecados ou aquelas derrotas que você fracassou no ano que já passou, que elas fiquem sepultadas lá em 2025, 24, 23, enfim, que elas fiquem enterradas lá atrás. Essa é a ideia da viração, é uma nova chance, é um novo nascer do sol, te dando a oportunidade de avançar, não olhar para trás. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para o alvo. Olhar para trás e retroceder não é uma característica dos cidadãos do reino.
Em Isaías 55, versículo 7, diz que Deus, ele é rico em perdoar. Existe uma riqueza, uma abundância, transborda de Deus, perdão. Pela parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, é muito fácil você perceber essa qualidade de Deus. O filho pródigo, depois de tanto errar, de tanto tropeçar, de desperdiçar a herança do seu pai, quando ele volta para casa, a Bíblia diz que, vendo ainda longe, o pai correu ao seu encontro. E é interessante que naquela cultura, um homem fazendeiro, um homem cheio de posses, como aquele pai da parábola, ele não poderia ser visto em público correndo, porque isso era desonroso para a sua imagem. Mas, preste atenção nisso, esse homem da parábola representa Deus, e como Deus, aquele homem, quando o que está em jogo é o filho retornando para sua casa, aquele homem não se importa nem mesmo com a sua imagem, com a sua reputação. Tanto que enviou seu próprio filho para morrer. Primeiro se fez carne, se fez gente como nós, andou e caminhou entre nós. Depois, aos 33 anos de idade, ele morreu numa cruz, a pior das mortes. Isso ele fez porque ele correu ao nosso encontro. Esse é o nosso Deus. É um Deus que corre ao meu encontro, que corre ao seu encontro, porque ele quer e deseja com todo o seu coração, porque ele é rico em perdoar. Ele deseja nos dar uma segunda chance, um recomeço. Então, agora, você não precisa esperar para o próximo Réveillon, a próxima virada ou a próxima viração para que você faça esse voto com Deus ou clame por Deus por essa mudança. Preste atenção, o nosso calendário ele apresenta meses e sempre na viração do dia 31 para o dia 1º ou do dia 30 para o dia 1º, você tem mais uma oportunidade de viração. Olhando um pouco mais de perto, dando um zoom nesse calendário, você vai olhar também as semanas. Existem 4 semanas, alguns meses com 5 semanas, ou seja, após cada semana, você tem no domingo a oportunidade de viração, porque você pode contar com esse atributo chamado misericórdia, são as causas de nós não sermos consumidos. A misericórdia, ela é o favor de Deus em não dar aquilo que eu mereço. Eu merecia morte, eu merecia ser fulminado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. E Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, ou seja, eu merecia ser fulminado pela ira de Deus. Mas todos os dias as misericórdias se renovam. Então, misericórdia é eu não receber aquilo que seria justo eu receber, a morte. E graça. Graça é um outro atributo que soma, que complementa a misericórdia. Graça é eu receber aquilo que eu não mereço. Enquanto misericórdia, eu não recebo o que eu mereço, que seria justo. A graça, eu recebo aquilo que eu não mereço, por causa, através de Cristo. Então, para um exemplo claro, eu queria te convidar a imaginar uma conta bancária no negativo. Você deve trilhões de dólares para ninguém menos do que Deus. Você está no negativo, você está devendo essa entidade gigantesca e você não tem como pagar uma dívida impagável. O que a misericórdia faz? A misericórdia fez, na verdade. Ela veio através de Cristo e pagou a sua dívida. Você não deve mais nada. Você quitou a dívida, seu saldo está zerado, mas não somente isso. Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia, para além de quitar a dívida, ele depositar em você. Além disso, ele depositou na sua conta, e isso é graça. Então, misericórdia foi ele zerar a nossa dívida, ele pagou o preço, e graça foi ele depositar na nossa conta abundantemente. Por isso que ele veio para dar vida e vida em abundância. Esse é o nosso Deus. Cara, isso é muito maravilhoso. Em Efésios, capítulo 2, versículo 4, diz: Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias. E é por meio da graça que vocês foram libertados. Olha a importância da graça, como esse atributo ele é maravilhoso. É por causa da graça que nós fomos libertos. Um outro texto, Salmos 86 diz: Adonai, tu és bondoso e perdoador,
cheio de graça para com todos que clamam a ti. Deus é bondoso, perdoador e cheio de graça. Então, preste atenção, voltando para o nosso calendário aqui, dê mais um zoom e perceba que além de toda semana, você pode também clamar por Ele, por essa misericórdia, por esse recomeço, todos os dias. Assim como era com Adão, na viração do dia, você tem essa oportunidade. Eu e você temos essa chance, graças ao sangue precioso, que foi a moeda, que foi a cédula, que quitou a minha dívida e a sua dívida. Isso é uma boa nova. Essa é a boa nova do Evangelho. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgado com isso e, cara, é só clamar por Ele. É só clamar por essa segunda chance, não importa o erro que você cometeu, o tipo de pecado que você cometeu até aqui. Esse pecado que você cometeu não te define. O que te define é o que sai da boca de Deus, é esse amor perdoador que está disponível para mim e para você. Assim como ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Não olhe para trás, avance. Assim somos chamados no reino de Deus para avançar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, deixe aí o seu comentário, coloque aqui mais alguns textos bíblicos que falem sobre perdão. Eu tenho uma lista aqui, mas não deu para falar todos eles, para mostrar, para enfatizar esse atributo de Deus que é tão maravilhoso. Ele é perdoador, ele é rico em misericórdia, ele tem, misericórdia para dar e vender. E a gente pode desfrutar disso todos os dias, em todas as virações. Esse é o Deus de viração. Até o próximo vídeo. Vejo você. Valeu!